E as condições climáticas estão jogando a favor do mosquito transmissor da dengue, zika, malária e também chikungunya. O Aedes aegypti necessita de temperaturas quentes e úmidas para sobreviver. E para o mosquito, quanto mais quente, melhor, hein? E essa equação que está fazendo o Departamento de Vigilância Sanitária de Matão espalhar a ação chamada Porta a Porta em bairros estratégicos da cidade. Faltando um pouco mais de um mês para terminar o ano, o município registrou 1.149 casos da doença. O ano passado foram 2.500 casos. Esse ano foi menos 50% de casos. Mas lembrando, hein, com o bichinho não se brinca. Pois bem, estamos aqui no Jardim Primavera, onde é feito regularmente o trabalho pela vigilância epidemiológica, que é o trabalho de casa a casa. Estou aqui com o Jonas, né, que é o diretor do departamento. Jonas, estava aí analisando, né, e a preocupação esse ano particularmente, né, embora tivéssemos aí um número reduzido em relação ao ano passado de casos de dengue, mas também é preocupante porque o calor, né, combinado com chuvas, tem esse caráter de potencializar o surgimento de novos casos, né? Isso, correto. A gente está com o nosso trabalho de casa a casa, que é o nosso trabalho de rotina. A gente está aqui no Primavera, a gente tem um mapeamento da cidade, onde a gente realiza essa atividade o ano todo. Agora, no final do ano, a gente está realizando aqui no Primavera, que foi um bairro que teve poucos casos, então, mas a gente não pode deixar de estar realizando essa atividade aqui no bairro. Me fala uma coisa, esse trabalho que vocês fazem, né? Como é que ele é feito, como é que ele é dirigido e como que está a recepção, né, dos moradores com relação à visita dos agentes? O nosso trabalho de rotina é como o nome diz, é de rotina. A gente coloca a nossa equipe, todos os nossos agentes aqui no bairro, eles abordam os moradores falando que é do combate a endemias, que eles precisam realizar uma vistoria no quintal e orientam os moradores sobre os cuidados, sobre os possíveis riscos de alguns recipientes que possam ser criadouros. A gente está com uma média por bairro de 15% a 20% de casas fechadas. A gente entende que alguns moradores trabalham, mas a gente pede para a população, quando a gente passar, caso o morador esteja em casa, receber, que a gente ainda encontra algumas residências que tem um morador, a gente vê que tem um morador em casa, ou a gente chama, toca o interfone e o morador não aparece para atender. É muito importante que o morador receba o nosso agente para ele poder realizar a vistoria e a orientação para os moradores. Porque o morador, de uma certa forma, acaba sendo um fiscal também, né? Sim, eu falo que o nosso maior fiscal é o morador. Porque eu tenho, Matão a gente tem em torno de 30, 40 agentes. Se a gente colocar isso em comparação com o tanto de habitante que a gente tem 80 mil moradores, que são 80 mil fiscais. Eu falo que se cada um perder 5 minutinhos na semana, não é nem no dia, se pegar um dia na semana para olhar o seu quintal, já é o suficiente. Agora uma dica de como a pessoa deve fazer então essa verificação, ela própria. O que a gente pede para o morador olhar? Dá aquela olhada no quintal, logo após a chuva, se ele tem algum recipiente que é criadouro, que tem água parada. É fácil ele reconhecer, ele vai olhar, ver se o pratinho dele está com água parada, caso ele tenha piscina, como que está essa água da piscina, ela é tratada, não é? Se ele tem algum pneu, alguma lata, alguma lona, dá uma olhada se esse recipiente acumulou água. É muito simples os cuidados. Lixo é um possível criador ou não? Também, tudo vai depender do lixo. Se for uma sacola para água. Então às vezes uma lata, às vezes uma folha de coqueiro que a pessoa deixou no quintal, eu falo qualquer recipiente que para água. Agora, qual que é o período de eclosão, né, para que o mosquito coloque seus ovos? Uma semana é o suficiente. O mosquito ele vai colocar os ovos, no período de 5 a 7 dias, esses ovos já vão se transformar em larva, vai se transformar em pupa, aí onde ele vira o mosquito. Aí que é o perigo, né? Aí que é o perigo. Eu falo que em uma semana a gente já consegue ter o ciclo completo do Aedes. Para conversar aqui com o médico, né, André Alves, né, que ele é o coordenador da vigilância epidemiológica aqui do município, falar um pouco aí do que é essa doença. Não é simples igual as pessoas pensam não, né? Não, com certeza não, apesar das pessoas às vezes confundirem e falar assim, é uma virose, mas é uma virose perigosa, né? Então sempre ficar atento com os sinais, os sintomas, né, febre, dor no corpo,
dor nas articulações, começar a aparecer manchas vermelhas no corpo, sempre ficar atento se não está tendo nenhum tipo de sangramento, alguma coisa assim, que são os sinais mais perigosos. Dor abdominal também pode ser confundida. Então, assim, os sintomas sempre tem que ficar em vigilância dos sintomas e sinais também, para a gente poder fazer o diagnóstico com o máximo de velocidade possível e poder já entrar com as medidas necessárias para cuidar do paciente. Agora, de que forma que se dá a contaminação? Certo, a contaminação então é quando o mosquito fêmea pica uma pessoa que está doente e acaba depois picando uma pessoa saudável, que acaba fazendo a contaminação. Nesse período aí a gente tem aproximadamente uns 14 dias que os sintomas podem aparecer. E aí a pessoa geralmente inicia o quadro com febre, e aí evolui, mialgia, né, que é a dor no corpo, dor nas articulações, as manchas vermelhas no corpo, e aí acaba podendo evoluir com gravidade se não for bem cuidado. Inclusive combinando com morte, né? Exatamente, existe a possibilidade disso acontecer, né? Por isso que a gente precisa que o paciente procure antes o serviço de saúde, sempre procure o serviço de saúde quando aparecer os primeiros sintomas, para a gente poder fazer as medidas corretas, pedir os exames, para poder avaliar se o paciente está evoluindo bem. A dengue costuma deixar sequelas ou não? Existe a possibilidade de deixar sequelas, não é comum, mas pode existir sim, né? Então, os casos mais graves, as pessoas podem até evoluir com necessidade de um leito de UTI, e isso pode levar a alguma sequela no final. Doutor, esse mosquitinho vai mudando de comportamento conforme vai passando o tempo. Né? Exatamente, né? O mosquito, ele não é a pessoa, o bichinho mais de boa que existe, né? Então a gente sempre precisa tomar cuidado, né? Lembrar que o mosquito, ele voa uma metragem curta, mas existe vento, existe tudo isso que pode levar para outros lugares. Então, a gente precisa tomar cuidado com o mosquito, sim. E ele é transmissor apenas da dengue, né? Tem outras doenças, né? Tem outras doenças também. Hoje a gente tem a zika, chikungunya, febre amarela, que também são transmitidas pelo Aedes. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com ele. Por isso que é sempre importante passar repelente, sempre ficar em lugares que tenham um certo tipo de proteção contra o mosquito. Doutor, dê um recado então, aproveitando esse momento, né, para aqueles moradores que ainda são reticentes em recepcionar os agentes de endemia. Então, assim, sempre que possível procurar o atendimento médico, né, se apresentar os sintomas, e quando estiver em casa, sempre procurar locais de água parada, lembrar que os lugares que os cachorros, os gatos tomam água também, podem ser criadouros de larvas. Então, sempre fazer essa fiscalização. Como o Jonatas disse, é sempre importante manter uma vigilância dentro das nossas próprias casas. E atender o agente de vigilância como um amigo, não como inimigo. Exatamente. Os agentes de endemia, eles estão para ajudar a gente, não para atrapalhar. Dá um reforço então para a população que ainda é reticente, né, em receber os agentes e deixar que eles vistoriem a casa, né, o imóvel. Sim, a gente pede a colaboração de todos. A gente pede que quando o nosso agente de endemias passar em sua residência, que você deixe esse agente entrar. Ele tem muitas orientações. Caso você tenha alguma dúvida ou até mesmo alguma denúncia que precisa ser feito, aproveite o momento desse agente que está passando em sua residência e informe ele. Fala, eu tenho essa dúvida, o que eu posso estar usando? O agente, ele tem muitas informações que às vezes é importante que a gente não sabe. Aproveite do agente no momento da vistoria e tire todas as suas dúvidas. Com mosquito não se brinca. Com mosquito não se brinca.